E eu agradeço à igreja por me dar essa oportunidade de glorificar o nome do Senhor Jesus. Bom, uma palavra que a Luísio falou agora muito importante, o empreendedor, né? E eu, antes de ler um trecho da palavra, eu queria falar para vocês que a minha primeira atitude de empreendedor foi colocar Deus à prova. Eu empreendi em Deus. Então vamos ler um trecho de Efésios, capítulo 6. Esse de 6 ao 17, esse trecho me falou muito nos anos da minha juventude. Não é que eu já não sou tão jovem, mas quando eu me converti, e eu sempre tive um espírito muito aguerrido, muito forte, uma personalidade muito forte. E minha segunda experiência profunda com Deus tem a ver com essa palavra. Eu gostaria de ler com vocês. Capítulo 6, versículo 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Irmãos, eu falo que a minha primeira atitude de empreendimento que eu fiz foi no Senhor Jesus. Por quê? Eu era um jovem carioca que tinha tudo e não tinha nada. Tinha uma empresa que era dos meus pais, que eu trabalhava quando eu queria, quando eu desejava. Eu tinha casa, comida, roupa lavada, carro, dinheiro no bolso, e não tinha nada, sempre vazio. E um dia, depois de muitos e muitos dias difíceis, das drogas, da prostituição, o diabo queria me levar. Claro, ele deseja isso a todos, porque a palavra nos ensina e nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tentou durante 3 vezes. Na terceira vez, eu já não suportava mais. E eu sentia a morte. Verdadeiramente, quando estamos para morrer, eu digo para vocês, nós sentimos a morte. A morte, ela tem gosto, a morte, ela tem sentimento, é terrível. E naquele momento, naquela madrugada, em que Deus me livrou e havia trevas na terra,
e o diabo tentou por horas me matar, não conseguindo, Deus sempre me livrando. Eu falei para Deus, no aterro do Flamengo, 5 horas da manhã, dirigindo, depois de ter dirigido a 180 por hora, eu estava 20 por hora, quase parando no aterro, em segunda marcha. Eu falei para Deus, Senhor, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Se o Senhor é esse Deus que o meu irmão fala, que eu não dou ouvidos porque eu não creio, mas meu irmão fala que o Senhor foi crucificado naquela cruz, no Gólgota, e dali saiu e vive. Então, Senhor, se tu és, meu irmão não é mentiroso, se o Senhor vive verdadeiramente, então eu quero que o Senhor venha falar comigo. 5 horas da manhã. Falei, Senhor, eu só acredito se o Senhor falar comigo. Pois bem, foi a minha primeira semente empreendedora. Deus veio falar comigo. Deus me arrebatou, me mostrou verdadeiramente aquilo que eu estava sentindo, a minha morte, eu dentro do caixão, minha família chorando, meus amigos inconsolados, não entendendo o porquê, e eu morto lá. Deus falou, eis que eu tenho vida para você, e vida em abundância. Não é qualquer vida, não é qualquer vida, não é uma vida sem sentido, ou uma vida com sentido, mas é o melhor. Deus tem o melhor. Então ali eu empreendi a primeira vez. Me encontrei com Cristo, fui para a igreja. No dia seguinte, a Luísa orou, Deus passou a espada naquele trabalho de feitiçaria que tinha feito ali, que o diabo tinha feito um emaranhado de coisas para me matar, né? Aqueles trabalhos, aquelas coisas terríveis, que ele usa os cavalos deles aí nas trevas das madrugadas, para realmente enredar o homem e tirar a vida do homem, né? A trama de Satanás é uma trama, uma verdadeira trama. Eu fui à igreja, Deus me libertou naquela noite de sábado, culto de jovens, e naquela semana, Deus me curou, Deus fez uma transformação, o testemunho é muito longo, então nós vamos falar de negócios, porque se eu for falar tudo, a gente vai ficar aqui até tarde. Naquela semana, tinha vigília na sexta-feira na igreja, e eu, igual um passarinho, uma andorinha, voando, feliz, alegre, porque eu tinha tido minha primeira experiência empreendedora com Deus, e estava acontecendo coisas na minha vida, absolutamente inacreditáveis. Inacreditáveis. E nessa sexta-feira de vigília, sedento fui eu. Chegando lá, Aloísio, pastor Luciano, pastor Gil, Douglas, todo mundo lá, e foi uma noite maravilhosa. Deus agiu, eu vi milagres acontecendo, eu vi visões, palavras proféticas, Tiara, maravilhoso. E eu sentei no altar, nós colocamos uma cadeira no altar e todos sentavam nessa cadeira, e os pastores ministravam sobre a vida que estava ali sentada. E quando chegou a minha vez, o pastor falou, senta aqui, Rainer, vamos orar. Falei, vamos. Começaram a orar, e eu fechei os olhos. E pela minha surpresa, meus irmãos, quando eu abri meus olhos, eis que o Senhor me deu um escudo. Tinha um escudo enorme na minha frente, enorme, um escudo de ouro. E no meio dele existia uma faixa branca, redonda, e dentro dessa faixa branca, que era uma espécie de marfim, existiam palavras, letras escritas em hebraico. E Deus falou, é seu, eu te dou.
Então, meus irmãos, daquele dia em diante, eu virei um empreendedor. Eu ganhei de Deus o quê? A fé, o escudo da fé. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, por isso que esse testamento, que é a Bíblia, essa palavra tremenda, que vale para todo sempre, o escudo da fé. Meus irmãos, sem fé, nada acontece. Porque a palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Deus quer nos dar o melhor dessa terra, promessa. Mas se nós não tivermos fé, como Ele pode fazer o melhor existir? Porque nós olhamos aí na rua, só vemos tragédia, só vemos notícias difíceis, um espírito de medo. Nós vivemos algo opressor, mas nós temos a arma para apagar esses dardos, para destruir esses dardos. Mas, irmãos, muitas vezes nós estamos cansados. Nós não podemos suportar tamanha pressão do trabalho, do emprego, da família, da doença, de tudo que acontece na vida, das notícias ruins. Mas eu penso, Deus me deu um escudo, mas Ele diz que Ele é o braço forte. E se Ele é o braço forte, Ele é que segura o escudo. Se nós crermos que Ele pode segurar o escudo e nos proteger, assim sucederá, meus irmãos. Então, esse é o início de tudo na minha vida, o escudo da fé. E nesse escudo, eu era um jovem doidão, e de repente eu falei assim: pastor, eu não quero mais ser doidão, eu quero constituir família. Eu quero ter uma casa, ter uma esposa, ter filhos lindos, como são os filhos do pastor Aloísio, como foram são os filhos do pastor Luciano, que eu os carreguei no colo, minhas crianças maravilhosas, e aquilo me deixava, poxa, eu também quero. E falei, como? Não tenho namorada, não tenho dinheiro, moro na casa num apartamento que é do meu pai, mas que ele não morava lá, ele me sustentava, mas eu não tinha uma independência financeira. Fui para o Aloísio, falei, pastor, isso tem que mudar. Pastor, não, Deus vai fazer. Pô, fica calmo que Deus vai fazer. E realmente Deus fez. Passado um tempo, meus pais estavam muito idosos, e eles sentiram uma coisa interessante. Eles sentiram que realmente eu havia mudado, que Jesus tinha transformado a minha vida, e que eu tinha amadurecido, e que do nada eles chegaram à conclusão que eles podiam dar a empresa para mim. E aí começou, meu filho, portanto que você deu um prolaborezinho todo mês para a gente e tal, a empresa é sua, você faz o que você quiser. Eu tinha um escritório que era dentro de casa, eu não tinha sábado, não tinha domingo, o cliente ligava sábado, domingo, à noite, de dia, de manhã, e eu falei, não, isso tem que mudar. Comecei a empreender, abri um escritório, que meus pais não admitiam isso, era uma despesa alta. Falei, não, mas Deus vai enviar o sustento. Eu comecei a crer, eu tinha fé, eu estava cheio
vontade de Deus, assim, eu estava explodindo. E realmente abrimos um escritório, contratei, tive uma equipe de 4 vendedores, mais eu e meu irmão. Ele não está aqui hoje, eu gostaria que ele tivesse, mas ele, eu acho que não pôde vir. E meu irmão também não era favorável a isso, mas o meu irmão, ele sempre foi uma pessoa assim, que ele sempre esperava eu tomar as decisões. E eu tomava as decisões. Eu sou um homem de decisão, sou um homem que não tem conversa comigo. Como diz um pastor americano, eu sou cortador de cabeça. Não tem conversa. E realmente eu tomei as decisões, fizemos esse escritório. E num certo momento da minha vida, eu tinha carro novo, eu tinha casa, tinha tudo, tinha meu dinheiro, abençoava a igreja. Chegou um certo momento que eu falei, Luiz, é pouco, porque eram 2. Meu irmão tinha casado com a Rosângela, e o dinheiro, a prioridade era dele. Como eu ia constituir uma outra família? E nós começamos a orar. E eu também não tinha namorado ainda não. Eu namorei a Ana Valéria, uma menina da igreja, mas vi que não era a vontade de Deus. E conheci a Rosana, minha esposa. E eu falei, Senhor, agora é para valer. Agora é para valer, Senhor. Agora acabou a brincadeira. Eu estou me divertindo aqui, né? Mas, Senhor, por favor, Senhor, me abençoa, Senhor. Comecei a clamar, jejuar, buscar, incomodei o Luiz um bocado. Toda hora lá, Luiz, calma que Deus vai dar. E realmente, eu estava passando um certo dia numa rua, no centro de Niterói, e nisso eu fui recebendo muita proposta de pessoas, vem trabalhar comigo, eu te dou a gerência de loja, eu te dou isso. Não, eu quero com meu irmão, quero levar o meu irmão e a gente vai trabalhar junto. E aí eu descobri, eu trabalhava com vendas, trabalhava na rua, trabalhava visitando clientes, que tinha uma loja que estava falida, e eles estavam vendendo a loja porque eles não aguentavam mais a situação, o país estava realmente numa crise muito grande. E aí eu cheguei para eles e falei, mas olha, quanto vocês querem? A gente quer 25 mil reais, 25 mil cruzeiros na época, não sei nem bem a moeda que era. Aí eu tinha 2 carros, o meu irmão tinha um carro, nós tínhamos alguns telefones da antiga Telerge, que valiam valores na época, e nós vendemos tudo. Mas antes disso nós oramos, e quando eu encostei o carro, eu e meu irmão, nós entramos dentro do carro, falamos, poxa, a gente tem que saber se é da vontade de Deus. Oramos com a Luísa, mas oramos dentro do carro. Deus falou para mim assim, eis que eu te dou a principal loja dessa rua. E eu olhei para o letreiro, com o joelho dobrado dentro do carro, olhei para o letreiro, estava escrito a Principal Móveis. E eu falei, Senhor, é essa mesmo? Eis que eu te dou a principal loja dessa rua. E foi, Deus deu. Eu vendi os carros, compramos 2 carrinhos velhos e compramos a loja. Compramos a loja, mas não conhecíamos, assim, do comércio em si. Falamos, e agora? Como é que nós vamos botar os produtos, encher uma loja grande, uma loja espaçosa, uns 600 metros quadrados de exposição? Como a gente vai comprar, o que a gente vai comprar, o que a gente vai botar? Começamos a orar e pegamos alguns amigos e ligamos para esses amigos. Contamos para eles, alguns fabricantes, amigos, que eu era representante deles, contamos para eles assim, com constrangimento, apertados, né? Poxa, chato, né? Você pedir alguma coisa para alguém, né? Mas Deus impulsionou a gente para fazer esse pedido, e por surpresa nossa, por minha surpresa, todos os fabricantes
que nós ligamos, falaram assim: o quê? Vocês compraram uma loja? Mas ela está vazia? Pô, mas por que você não me ligou antes? Aguenta aí, semana que vem eu estou resolvendo isso. E começaram a chegar carretas mesmo. Eram caminhões enormes, lotados de produto. Em 2 semanas a loja não tinha nem mais onde botar, era tanto móvel que ficava até o teto. E realmente Deus proveu. A gente falou assim, e todo mundo falou assim: não, mas como é que eu vou pagar isso para você? Não, se preocupa não, você vai pagar quando você puder. Eu falei: Senhor, muito bem. Meus irmãos, nós conseguimos os funcionários, abrimos a loja, dentro do prazo que nós tínhamos estipulado, porque haviam aluguéis vencendo, né? Havia todo um contexto, né? Pegamos os funcionários antigos que estavam lá, a maioria dos funcionários que nós pegamos se converteram para a honra, glória e louvor do Senhor. Eles hoje estão com Jesus. Tinha um que era alcoólatra, que eu botava ele para dormir de manhã. Ele chegava na loja bêbado de trançar as pernas, o Joel, que hoje é uma pessoa maravilhosa, e eu dava leite para ele, botava ele para dormir, ele começava a trabalhar 1 hora. E eu preguei o evangelho, Deus curou ele. Deus acabou com todas essas coisas erradas na vida dele. E o que aconteceu? Em 3 meses, nós estávamos com tudo pago. Não devíamos mais nada a ninguém. Coisa incrível. Aquela mercadoria que era consignada estava toda paga, nós estávamos com crédito. Nós não tínhamos nada. Porque eu fui falar com a minha mãe e com meu pai. Eu fiquei com medo. Falei assim: poxa, era um negócio grande, muita responsabilidade, né, meus irmãos? Porque você não pode lidar com vidas, mexer com vidas e depois simplesmente virar as costas. Então nós temos responsabilidade diante da sociedade, diante das autoridades, diante da família. Não, mas eu que estava começando, a minha família. Então, realmente foi difícil, né? A pressão era grande, mas a fé era maior. E nós realmente fomos na fraqueza da carne, falávamos com os nossos pais. Meu pai e minha mãe ficaram com ciúme, ficaram com medo que a gente abandonasse eles e que a gente tomasse um novo rumo para nossas vidas. E quando nós chegamos para conversar, primeiro conversamos com um, depois conversamos com outro, eu falei: papai, meu pai era fiscal da Receita Federal aposentado, tinha um patrimônio bom e ajudava a minha mãe nessa empresa, porque ele já tinha se aposentado, e minha mãe, durante anos. A gente falou para o meu pai: pai, se der alguma coisa errada, se a gente não tiver dinheiro para pagar o aluguel, o senhor nos ajuda? Ele falou: o quê? Nem conheço, vocês nem filhos meus são. Falei: mas pai, de repente não vai ter o dinheiro para aluguel. Não, eu não ajudo vocês. Vocês não quiseram abrir? Se virem. Cheguei para minha mãe: mãe, estou preocupado, é uma responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, a senhora tem como ajudar a gente no início? A mesma palavra, incrível, falou: vocês nem são meus filhos, nem conheço, nem bate na minha porta. Falei: Senhor, fomos para a igreja. Eu sentido, sabe? Fiquei sentido, fiquei triste. Fiquei meio revoltado. Falei: poxa, mas pai, mãe, não é para isso. A gente tem que dar uma palavra de apoio, né? Mas não, uma marretada. Mas eles não eram cristãos, né? Eles não tinham se convertido ainda. Eles não tinham visto Deus operar maravilhas. Eles não tinham visto Deus mover montanhas. Então eles estavam céticos. Eles acreditavam que nós íamos fazer a pior coisa da vida. Nós íamos nos arrebentar. Muito bem. Fomos orar com a pastora Luísa. Senhor, nós pedimos para o pai diz que não, que nem conhece.
Pedimos para a mãe diz que não, que nem conhece. Era o nosso referencial. Fomos orar com o pastor Aloysio. O que Deus respondeu? Quem é teu pai? E quem é a sua mãe? Senhor, eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe. Vocês têm que pedir a mim, e eu vos darei. Essa foi a resposta. Deus tomou a frente, e eu aprendi isso. Isso é tremendo, meus irmãos. Deus fala, eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe. Então, meus irmãos, Deus é o nosso socorro. Não é o nosso papai, a mamãe. A casa da mamãe, a casa do papai é uma delícia. É bom. A mamãe cuida de tudo, cuida da roupa, cuida da comida. Mas o nosso socorro vem do Senhor. Eles são como nós. São pessoas que têm as mesmas fraquezas e as mesmas dificuldades e as lutas do dia a dia. Mas o Senhor está pronto a estar a nosso favor, a fazer com que aquilo que não existe venha a existir. Mais uma vez, eu aprendi a empreender no Senhor. E empreendi no Senhor. Empreendi. Falei, Senhor, então eu peço a Ti, manda. E Deus mandou. E Deus mandou. E Deus mandou. Mandou muito mais, meus irmãos, do que eu pedi. Porque Deus é assim. Quando Ele dá mais do que a gente pede. Porque Ele é um Deus generoso. Ele faz isso para que a glória dEle se manifeste. Para que todos, nossas famílias, nossos amigos, vejam o que Deus fez na nossa vida. Por isso que Deus fala que está em busca de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Então nós temos que ser esses, que vivem, que o que não é real se torna real. Muito bem, irmãos. Não parou por aí. Um certo dia, foi uma escola, meus irmãos, desculpa que eu testemunho, mas Jesus é uma escola, uma faculdade, uma MBA, uma pós-graduação, doutorado, mestrado. Um dia, eu tinha um valor muito alto para pagar, e eu nunca tinha deixado atrasar nada. Era na segunda-feira. E eu aprendi com Deus. Pede a mim, não a papai e mamãe, a mim. Eu sou o papai e a mamãe, agora, para você. E eu falei, Senhor, dobrei meu joelho no escritório. Falei, Senhor, era 11 horas da manhã, a loja fechava 1h. Senhor, como? Senhor, eu vou pagar aquelas duplicatas na segunda-feira, Senhor. Eu e meu irmão de joelho do lado e eu do outro, e nós ali, Senhor, clamando. Clamamos, choramos, derramamos lágrimas, porque não queríamos dar mau testemunho, não queríamos, passar por um constrangimento. E quando nós terminamos de orar, entra um homem na loja e fala para o gerente, para o meu funcionário, eu gostaria de falar com o dono dessa empresa. Ele está? E o Pedro, esse funcionário, falou, sim, está. Eu poderia falar com ele? Pode falar com ele. Claro, eu vou chamá-los. Vamos aqui no escritório, que eles estão ali no escritório. E esse homem chegou no escritório. Vocês são os donos dessa empresa? Falei, somos. Então eu quero falar para vocês uma coisa. Eu preciso falar isso para vocês. Eu estava passando aqui na frente. E Deus falou para mim entrar e comprar R$7.000 de mercadoria aqui dentro.
porque vocês estão precisando, e eu também estou precisando. Então eu quero comprar aqui, porque Deus mandou entrar aqui. Eu não conheço Deus, não sei quem é, mas a voz falava para mim, entra, e eu estou aqui, eu não consigo sair, eu preciso comprar 7 mil reais. E ele comprou os 7 mil reais, e é o que exatamente eu precisava para pagar as duplicatas segunda-feira. Então, meu irmão, minha irmã, isso não é coincidência. Isso é o prover, é a provisão do sobrenatural de Deus sobre a vida do homem. É a fé. A fé é o escudo que Deus nos dá. Ele é que sustenta o escudo, ele é a nossa força. Então nós temos que se agarrar a isto e viver a plenitude de vida. Não uma vida boa, uma vida tranquila, mas viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E, meus irmãos, para cada um de vocês, Deus tem planos. E planos do melhor. Tops. Planos tops. Então, meus irmãos, não para por aí. Muito bem. Eu indo visitar, eu continuei com a representação, meu irmão falou assim, Rainer, eu estou morando em Niterói, eu não quero mais ir para Copacabana, deixa eu cuidar da loja, deixa eu ficar aqui, ele sempre foi mais tranquilão. Eu falei, não, fica aí então, tá bom, que eu fico com a empresa dos nossos pais, que eu não posso desamparar nossos pais, e eu vou tocar lá e toco aqui, vamos embora, vamos nessa, fomos. Visitando uma cliente, uma amiga minha, dona de uma loja grande, conhecida, antiga, tradicional. Ela, muito triste, depressiva, se confidenciou para mim. Falou, Rainer, eu não aguento mais. Eu gostaria de vender o meu negócio. Eu falei, gostaria de vender? Fazia um ano que eu tinha comprado a loja. Só que esse era uma montanha muito maior, era um desafio. Não era um Everest, mas era um desafio bem grande, em termos de valores e tudo. Eu falei, Sandra, o nome dela era Sandra. Eu falei, e quanto você está pedindo na sua loja para você passar pontos? 100 mil dólares, Rainer. Na época o dólar era algo assim em torno de 1 para 4, 1 para 5, sei lá. 100 mil dólares. Falei, 100 mil dólares, cheguei, voltei para casa, liguei para o Vili, arrumei outra loja. Ele falou, o quê? Tá maluco? Você é louco? Falei, não, sou empreendedor, quero empreender, sou homem de guerra, sou homem que crê, homem que marcha na direção dos objetivos que Deus tem para a minha vida, incansável. Falei, não, Vili, Deus vai nos dar. Rainer, se você decidir, então está decidido. Fui lá, Sandra, a loja é minha. Quanto você pode parcelar? Ela parcelou 10 parcelas de 10 mil dólares. E acertou um aluguel. E eu paguei. Em um ano estava tudo pago. E a loja explodiu. Aí, nisso, junto, veio o pacote, né? Que Deus sempre dá mais, né? Do que a gente pede, né? Veio depósito, veio, né, Luiz? Prédio caindo aos pedaços lá, a gente reformou, e veio vindo a benção, veio vindo, sempre mais do que eu pedia. Eu falei, Senhor, glória a Ti, Senhor. E aí, em 95, um ano depois, eu estava passando num lugar, Deus falou, vou te dar outra loja. Eu falei, Senhor, Alcântara, no centro, agência do Bradesco. Agência do Bradesco, Senhor. Você vai quebrar isso tudo aqui, vai fazer um lojão. Tinha um cofre, que é metade dessa igreja aqui dentro da loja. Para mim quebrar, eu demorei 2 meses para quebrar aquele cofre. Pedreira, montanha, maior ainda, né? Uma montanha ainda maior, um desafio ainda maior, valores ainda maiores. 250 mil dólares.
Tá bom, seu José Luiz, era o nome do proprietário. Tá fechado. Parcelamos e, ó, deu a carência de 60 dias de aluguel e partimos para dentro. Trabalhando com outras empresas, com tudo, e contratando, e empreendendo. Foi um espetáculo. Foi maravilhoso. Mais uma bênção, melhor do que eu imaginava. Então, meus irmãos, eu não tinha casa para morar. Eu morava de aluguel. Apartamento de 2 quartos, pequenininho e com 2 crianças pequenas. Já tinha tido 2 meninas. Tinha 2 princesinhas em casa me esperando todo dia. Falei, Senhor, eu preciso ter algo que seja meu. Isso meus pais vendo tudo, né? Glória de Deus se manifestando e meus pais assim, meu Deus, esses moleques estão fazendo o que nós não fizemos em 50 anos, eles estão fazendo em 2. Foi bem assim. Eu sou nada, Deus é tudo. Se converteram. Meu pai, fiscal da Receita Federal, foi ser dizimista na Igreja Universal. E ele chamava pastor de ladrão. Você vê a obra que Deus fez. Ele olhava para a Universal, ele tinha ódio da Igreja Universal. Ódio. Se converteu lá e foi dizimista da Igreja Universal. Um homem duro. Meu pai era um homem duro, desconfiava de todo mundo. Mas Deus fez a obra. Porque eles viram os sinais. Eles viram o filho cuidando deles, se preocupando com eles. Eu acho que meu pai, nos últimos momentos da vida dele, eu sinto, e ele me falou várias vezes isso, que ele tinha muito orgulho de mim, de tudo que eu tinha significado para a vida dele, né? Das sementes que Deus tinha plantado no coração dele. Eu louvo a Deus por isso. Porque realmente Deus fez algo tremendo, e a Luísio, tia Thelma, a Luziana, são testemunhos do que realmente Deus fez. Pois bem, irmãos, eu não tinha apartamento. Aí, tinha um apartamento em Caraí, que estava há 5 anos para vender e ninguém comprava. Sabe por quê que ninguém comprava? Também. Já estava lá reservado, né? Amém, glória a Deus por isso. Porque as pessoas tinham medo de comprar daquele homem. Porque aquele homem, ele não era um homem de palavra, um homem que por coincidência era ex-esposo da dona de uma das lojas que eu comprei. E aquele apartamento foi dela, e uma coisa assim que é incrível. E o nome dele era Rogério, ele morava em Além Paraíba e usava o apartamento em Icaraí, Niterói, para se prostituir aqui, para beber, fazer noitadas, era horrível. Você ter uma ideia, os moradores não suportavam ele, tamanha arruaça que ele causava no prédio. E aí, esse apartamento ficou em várias imobiliárias durante anos. E ninguém fala, não, esse cara está devendo IPTU, está devendo isso, está devendo aquilo, deve ter um monte de dívida. Ninguém conseguia, ninguém tinha. Estava lá guardado. E eu cheguei para ele e falei, ó, Rogério, eu quero comprar teu apartamento, só que eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho um Tempra novo, tinha comprado um Tempra novinho. Eu tenho esse carro aqui novinho, ó. E eu posso te pagar parcelado. Eu te dou o carro, você sai com um carro novo, e eu vou te pagando parcelado. Loucura, porque eram prestações altíssimas, mas mais montanha, né? E ele falou assim, tá bom, Rainer, eu vou te vender. E me vendeu, né, Luiz? Nós fomos lá, muito melhor do que eu sonhava, né? E eu sentei ali, fiquei, um apartamento enorme de 4 quartos. Falei, Senhor, que isso, Senhor? Glória a Deus por isso, meus irmãos.
Deus tem o melhor dessa terra para nós. O melhor. Todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Iguais. Iguais. Deus não faz acepção. Deus é fiel, é justo. E Ele me deu. E aí o homem sumia. E eu não pagava. Porque eu ficava esperando. Eu fiz várias promissórias em cartório. E ele sumia. Ficava 2, 3 meses. Eu ficava com o dinheiro guardadinho lá. Ficava guardando. Aí ele aparecia. Aí, Rainer, eu viajei, eu isso, aquilo. Tá, teu dinheiro está aqui. Então tá, vamos lá no cartório fazer o recibo. E assim, meus irmãos, eu paguei um apartamento que hoje vale R$1,5 milhão. Incrível, incrível, não sei como, mas Deus sabe. Porque Deus tem o melhor dessa terra, porque eu recebi o escudo da fé, e eu me direcionei, me foquei. Então, meus irmãos, eu tenho muitos testemunhos aqui. Meu testemunho é longo de empreendedorismo, do que Deus fez na minha vida, do que Deus faz. E já são quase 10:50. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que você não precisa ser. Eu não tenho faculdade, eu não completei minha faculdade. Eu fiz faculdade de administração, passei em 3 faculdades. Passei em Direito, Administração e Economia. Resolvi cursar Administração na Cândido Mendes, porque eu passei para Direito na PUC, meu pai falou que não pagava. Eu passei em Economia na Santa Úrsula, meu pai falou que não pagava. Pagava na mais barata, que era Cândido Mendes. E não me deixou terminar, porque ele sempre falava assim, para quê? Para que você vai fazer faculdade? Você vai trabalhar comigo. Foi um grande erro eu ter aceitado aquilo. Mas eu fui orientado mal pelo meu pai, tadinho. Ele era daquela geração que achava que o trabalho fazia tudo, o trabalho braçal, e não o intelecto, a formação. E hoje nós estamos vendo que a formação hoje faz a diferença, né, meus irmãos? Mas Jesus faz mais diferença. Jesus é o plus, Jesus é tudo para a vida de um homem. Então, meus irmãos, foi tremendo, tem sido tremendo. E domingo aqui na igreja, para terminar, eu peço a Deus que Deus me dê mais oportunidades de estar falando para vocês de empreendedorismo. Eu estava aqui sentado, né, logo na frente, e Deus falou para mim de novo aqui, eu tenho o melhor dessa terra para você. Senhor, o Senhor tem o melhor dessa terra para mim. Senhor. Aí, meus irmãos, eu tinha um sonho, há 2 anos, de dar um carro para minha filha. Um carro. Ela fez carteira, não tinha. E eu que tenho que levar e buscar elas na festinha, né? Madrugadas, não durmo enquanto elas não chegam, preocupado, dou dinheiro para o táxi. Mas Deus falou para mim aqui, eu tenho o melhor dessa terra para você. E eu fui ver um carrinho, porque agora minha segunda filha tirou a carteira também, e elas precisam. E é um desejo do pai, que quer me dar o melhor dessa terra para o seu filho, mas Deus quer dar o melhor dessa terra para nós, que somos filhos, e para os nossos filhos. E assim Deus faz. Né, pastor? Então, meus irmãos, eu fui ver um carro. Queria o carro mais baratinho. Deus falou para mim, eu quero o melhor dessa terra para você. Senhor, mas eu não tenho dinheiro, Senhor. Eu quero o melhor dessa terra para você. Fui lá, conversei com o meu gerente de banco. Falou, Rainer, pode comprar? Falei, pode. Ah, então tá, eu vou lá. Vai lá. Vi lá um carrinho de 30 mil, né, desses econômicos. Aí fui lá na loja, as minhas filhas ficaram admirando os carros. Papai, olha esse.
E aí elas pegaram o mais caro da loja. Papai, olha esse, papai. E o papai olhou e falou: e agora? Não, papai, mas, pai, esse é lindo, é maravilhoso, mas esse aqui tá bom, papai. E Deus, eu tenho o melhor dessa terra para você. E meus irmãos, hoje à tarde, o carro foi comprado. Um carro de 50 mil reais, que é o top de linha do que elas queriam. Está aqui o papel. Para mostrar para vocês, sem um tostão eu comprei esse carro. Sem um tostão. O gerente de banco falou: Rainer, compra. Pode comprar, Rainer. Não tem problema. Aí eu falei: mas, Márcio, e a taxa de juros? Não. Eu consegui uma taxa maravilhosa para você. Vai, compra, vai, pode ir. Eu falei: Márcio, mas, rapaz, não, Márcio, mas eu vou tentar arrumar uma entradinha, vou amenizar. Para que entrada, rapaz? Para quê? Você vai descapitalizar? Compra sem dinheiro, rapaz. Vai. E aí eu optei pelo mais caro, sem dinheiro. Dentro das minhas possibilidades de pagar, claro, porque eu vou pagá-lo, mas com uma taxa de juros de 1% ao mês. E sem custos, sem nada. Seguro. Falei: pô, como é que vai ser o seguro? Porque não, já fiz. O seguro saiu 2.000 e poucos reais. Para elas dirigirem, que é mais caro, né? Recém carteiras novas, né? Os seguros vão para o espaço, vão altíssimo. Não. Era de 4.500, caiu para 2.200 reais. Então, meus irmãos, dentro da minha possibilidade para pagar, 6 vezes vou pagar o seguro. Então, para encerrar, eu queria dar esse testemunho, que realmente nós temos que empreender, nós temos que acreditar, nós não temos que fraquejar, porque muitas vezes nós fraquejamos, nós somos humanos, nós somos de carne, nós temos momentos que a gente pensa assim: será? Meus irmãos, com Deus não existe será, é sim, sim, não, não. Ou você crê e toma posse, ou então não creia. Então, meus irmãos, tomem posse daquilo que Deus tem para a vida de vocês, que eu tenho certeza que cada vida que está aqui essa noite tem promessas, já ouviu, já foi falado. Deus vai torná-las todas realidade. Porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para mentir, né? Então, é isso que eu queria testemunhar, e tem muito ainda para falar para vocês, mas vamos empreender, vamos ter fé, vamos acreditar que Deus tem banquetes para a vida de vocês, meus irmãos. Deus tem o melhor, em todos os sentidos, não é num, no outro, não, em todos, na vida empresarial, empreendedora, na vida familiar, na vida profissional, tudo, empreendam, creiam, tomem posse, tomem o escudo da salvação, o escudo da fé, sabe, para que realmente Deus possa operar milagres na vida de vocês, meus irmãos. E para encerrar, eu gostei do louvor da Ludmila Ferber, que a Cláudia, e eu queria pedir, pastor, se a gente pudesse cantar mais uma vez aquele louvor, Ana, que realmente tem tudo a ver com o que nós falamos aqui esta noite, né? Para a honra, glória e louvor do Senhor, que realmente Deus possa abençoar cada vez mais as nossas vidas, né? Amém, pastor? Vamos orar, vamos pedir aqui. Deus é aquele que é o realizador e o sustentador de todos os nossos sonhos, de todos os nossos projetos.
Qual é o teu projeto? Qual é o teu sonho? E se porventura você quase desistiu dele, ainda não é hora de desistir. E nunca será a hora de desistir. Porque se Deus é por nós, a Bíblia diz, quem será contra nós? É verdade, amém. Então aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará gratuitamente, a Bíblia diz, todas as coisas. Sabe, meus amados irmãos, eu creio que Deus quer nos fazer prosperar e até enriquecer, com um propósito, de abençoarmos a obra dele, de abençoarmos vidas, de ajudarmos aos necessitados, porque Deus tem uma bênção para você com um propósito honrado, um propósito glorioso. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos estar orando agora. Deus, o Senhor já fez maravilhas e está fazendo maravilhas. E nós queremos pedir, Senhor, que Tu possas manifestar o Teu poder em cada um aqui, cada um da igreja, e nos dar, Senhor, uma multiplicação de empresários, homens e mulheres, fazendo seus negócios na bênção de Deus. Abençoa o Rainer, abençoa o Vili, abençoa as empresas dele. Traz, Senhor, grandes maravilhas. Meus amados irmãos, eu estou tendo uma visão de um anjo. Esse anjo, todo vestido de branco, com um cinto de ouro e com sandálias de ouro, ele se aproxima da nossa igreja e de todas as pessoas da igreja. E ele traz prosperidade, ele traz bênção. Deus quer nos abençoar. Esse é um anjo, um mensageiro de Deus, que está trazendo bênção. Preparem-se para uma nova realidade. Aleluia. Coisas mudarão. Amém. Radicalmente. Sim, Jesus. Pelo poder do nome de Jesus Em nome de Cristo. Jesus. Aleluia, Pai.